Estamos no capítulo final, o capítulo 22 do Apocalipse de Jesus segundo São João. Hoje, a partir do versículo 8º. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que as mostrava para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras da profecia deste livro. Adora a Deus, não a mim. Lemos também o versículo 9, porque compõe esses versículos um pequeno bloco dentro do grande bloco que é o capítulo integral. O médium psicógrafo, vidente e audiente João, aqui confirma as palavras ditas nos versículos 1º e 2º do capítulo 1, quando apresenta o Apocalipse, ao dizer que esta revelação vem da parte de Deus, que a entrega ao Cristo, que pelo seu anjo a confia a João, para que este a entregue à humanidade. Nesse momento do primeiro capítulo, ele apenas diz que testifica a revelação. Agora, no último, ele faz uma confissão interessante. Diz prostrar-se ante o anjo que lhe mostrava as maravilhas da cidade santa, que é a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Talvez não seja o mesmo anjo aqui apresentado, aquele indicado no início do livro como portador da revelação, como se fosse um carteiro que entrega a correspondência sem conhecer o seu conteúdo, pois este é um dos 7 que tem as taças com as últimas pragas. E, ao apresentar a cidade celestial, vai descrevendo as maravilhas e explicando as maravilhas da cidade a João. Na verdade, o que o texto sugere é que há um anjo que permanece sempre ao lado de João. Este é o portador da revelação, anunciado no versículo 1 do capítulo 1, e que não é ignorante quanto ao seu conteúdo, quanto ao conteúdo da mensagem, pois está constantemente interagindo, mostrando, falando e explicando os acontecimentos ao vidente de Pátimos. Só que em outras ocasiões surgem outros anjos que assumem a tarefa, como nos documentários que vemos na televisão, em que há um apresentador e este, em muitas ocasiões, transfere a explicação de fatos a outros personagens. Compreenderam a relação, não é, entre um anjo e os demais? É assim. Vocês hão de se lembrar, pois que já comentamos, que João tivera a mesma atitude para com o anjo. Admite-se ser outro anjo, porque depois da primeira atitude tomada pelo profeta, de prostrar-se para adoração, ele mesmo informa que veio um dos 7 anjos que tem as taças com as últimas pragas apresentar a noiva, a esposa do Cordeiro. Nessa linha de raciocínio, se fosse o mesmo anjo, essa informação estaria fora do contexto, não haveria razão de aparecer. Quando o anjo retruca nesta passagem dos versículos que agora estamos estudando, acrescenta uma informação que não aparece na anterior. Vejam bem, a anterior diz: Vê, não faças isso,
Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A atual. Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras da profecia deste livro. Adora a Deus, não a mim. Na primeira, o anjo declara-se servo ao lado de João e de seus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Estes são todos os demais discípulos e apóstolos que tão logo Jesus subiu aos céus, continuaram ou ingressaram no grupo apostólico naquela ocasião. Na segunda, o anjo declara-se servo ao lado de João, dos seus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras da profecia. Aqui já se incluem todos os que, ao longo dos séculos, até o fim dos tempos, seguem os mandamentos do Cristo, não sendo, portanto, somente os que estavam ao lado de João naquela existência terrena. Portanto, somos todos nós. Mas dissemos também que, em razão da repetição do texto, alguns poderiam até questionar se João não aprendeu a lição na primeira oportunidade, pois que volta a incorrer na mesma falta. E advertimos que não, pois outra questão se apresentava sem que fosse isso uma teimosia de João. Pois bem, tal fato ocorre porque, sem considerar as numerações de capítulos e versículos, o texto do Apocalipse apresenta blocos ou seções, as quais sempre têm o mesmo começo e o mesmo desfecho. Identificando essas seções, o leitor compreende que se trata de uma única vez que João quer prostrar-se ante o anjo, e tal está compreendida em duas seções distintas, apresentando cada uma parte da orientação que o anjo dá ao profeta. Em outro momento, voltaremos a esse assunto para detalhar melhor esse fato. Mas fica já aí a explicação e esperamos que tenha sido clara para vocês. Se não foi, se ficou ainda alguma dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários a dúvida de vocês, para que nós possamos voltar e conversar a esse respeito. Tá bem? Então, aquele fraternal abraço e até a próxima.